Estou grávida. E agora, o que eu faço com o meu pet? Essa é a questão que muitas pessoas, logo que têm a notícia da gravidez, fazem. E é uma questão muito difícil. Muitas vezes o próprio obstetra recomenda que a família se desfaça do animal que tem em casa, porque diz que é prejudicial ao bebê e tudo mais. Mas não é uma questão tão simples. A gente tem que ponderar muito. Eu já vi pessoas com animais de 11, gatinho de 11, 13 anos, desfazendo por causa da criança. Não dá para a gente julgar, dizer que está certo ou que está errado, porque a gente não sabe o que está acontecendo naquela casa, né? Mas eu tenho um amigo que, logo que a mulher ficou grávida, eles se desfizeram da gatinha, uma gatinha de muitos anos, linda, e eles acabaram se desfazendo da gata. Aí o bebê nasceu, um menino lindo, saudável, não tinha problema nenhum, muito menos alergia. O que ele quis? Primeira coisa, quando ele pôde falar, o que ele pediu? Um gatinho. E aí eles tiveram que adotar um outro gatinho. Será que eles não se precipitaram nessa decisão de se desfazer de uma gata de tantos anos, que já fazia parte da família? O animal, ele é muito importante no desenvolvimento afetivo da criança. É muito bom você criar uma criança, educar uma criança com um animalzinho junto. Ele aprende a respeitar, ele aprende a ter uma relação afetiva, ele aprende a dividir até com o seu animalzinho. É muito importante. E o animal também, né? Se a gente for pensar, o animal, ele se sente assim um membro da família. Um animal de 5, 10 anos, ele se sente um membro da família. Ele é como se fosse um filho do casal. Então, você não vai colocar o seu filho mais velho para fora porque ele está fazendo barulho para o mais novo. Ninguém vai fazer uma coisa dessa. Agora, você vai se desfazer de um animalzinho porque está chegando um bebê? Existem situações e situações. Pode ser que seja necessário, né? Mas, na imensa maioria das vezes não é. Então, vamos ponderar, vamos analisar. A minha sugestão é essa. Vamos analisar como que a gente pode resolver essa questão, né? Quais os problemas que um animal de estimação pode trazer? Nós vamos falar só de gato e cachorro, apesar que a gente sabe que as pessoas hoje em dia têm muitos outros animais de estimação, né? Mas os mais comuns são gato e cachorro. E o mais visado, na verdade, é o gato, né? Bom, a doença, o que eu acho que é mais importante, mais grave do gato, é a toxoplasmose, que é uma doença, é uma zoonose que o animal, que o gato pode transmitir para o humano, né? Mas não só o gato, né? Uma alface mal lavada pode transmitir também, tá? Mas o gato transmite. O gato transmite. Só que a gente tem que pensar, ele vai transmitir se ele tiver. Concorda? Se ele não tiver a doença, ele não vai transmitir, não tem como. Então, para você ter um animal em casa, você precisa ter um animal saudável. Você tem que cuidar da saúde dele, tem que levar ele regularmente ao veterinário, não só na hora que fica sabendo que está grávida, né? Mas a vida toda o animal precisa de atendimento, ele precisa tomar vacinas, ele precisa de higiene, ele precisa fazer exames, ter um acompanhamento de saúde como qualquer um de nós, né? E hoje a medicina veterinária está muito desenvolvida, tem muitos tratamentos para todo quanto é tipo de doença. Então, se você faz um teste, tem dúvida se o seu animal tem toxoplasmose, faça o teste. Leva no veterinário e pede para fazer o teste. Deu positivo? Trata. Tem tratamento. Ele tratou, ele não tem mais a toxoplasmose, ele não vai passar mais nada. É simples, você não precisa se desfazer do animal. É uma doença grave. Eu já vi pessoas, adultos, não só criança,
adultos que tiveram cegueira por causa da toxoplasmose, que pega de animal que está na rua, né? Os adultos têm mais risco, né? Porque pega o animalzinho que está ali que nasceu ali na sarjeta, no bueiro, né? Não sei que as gatas gostam de dar cria no bueiro, e vem com um monte de doença, né? Tem doenças que são próprias dos gatos, que não passam, dos animais, né? Cachorro também. Não passa para a gente, mas tem algumas que são zoonoses, que passam para a gente. Por exemplo, além da toxoplasmose, tem, por exemplo, a raiva. O animal tem que ser vacinado, porque se ele pegar, ele vai morrer por causa da doença. E ele vai transmitir também, ele pode transmitir, né? Eu conheço pessoas que pegaram doença do gato, tratando um gato doente. Então, a gente precisa tomar cuidado. Mas se o gato tem saúde, se o gato é bem cuidado, tem higiene, tá saudável, não tem por que ter medo, não é? Ele não vai passar. Agora, depois que o bebê nasce, a dúvida maior é a alergia, né? Porque o gato, aquele pelinho fininho do gato que fica às vezes no ar, né? Ele dá alergia, dá alergia. E como que a gente pode resolver essa questão? O gato, ele tem muito pelo, então a gente tem que limpar muito mais vezes a casa, precisa aspirar, passar aspirador e escovar o gato, né? Para tirar os pelos mortos, para evitar que fique aqueles pelos no ambiente. Essa seria a alternativa, né? E ver, porque nem todo mundo tem alergia. Se a mãe não tem, o pai não tem, o filho provavelmente não vai ter também. Por que que ele vai ter? Não é uma coisa assim. É lógico que no dia que o bebê nasce, você não vai botar o gato para dormir no berço do bebê, não é? Então tem que manter um resguardo do bebê, principalmente nos primeiros dias, no primeiro mês, que ele ainda não tem nenhuma imunidade, está muito, né, assim, muito desprotegido, né? Então, mantém o gatinho um pouquinho afastado, a uma certa distância, mas sem deixar de dar atenção para o gato, para ele não ficar com ciúmes, né? Mas, e vamos ver o que acontece. Vamos ver se o bebê vai desenvolver alguma alergia. Na grande maioria das vezes não desenvolve nada. Não tem, não tem. Vai ter alergia às vezes de lactose, de não sei o quê, mas do gato não tem, né? Então a gente precisa, não precisa se precipitar. Vamos esperar ver o que vai acontecer. Uma outra questão que pode ser preocupação para os pais é uma agressividade do gato. Tem gatos que são mais agressivos, tem gatos que são mais carinhosos. Cada um tem o seu jeito. Então, o temperamento do gato, a família conhece. E aí vai tomar cuidado para não deixar o gato mais agressivo, mais... Ele vai ter curiosidade, o gato é um bicho curioso, ele vai ter curiosidade de conhecer aquele serzinho que está chegando ali. Ele vai se aproximar, mas não necessariamente ele vai atacar. Ele não vai atacar, a gente tem que ficar de olho, lógico, tem que prestar atenção com o que vai ser o relacionamento deles desde o início, né? Mas com calma, sem pressa, sem estresse, né? Não vamos passar para o gato a nossa preocupação. Calma, fica lá no controle e tudo mais e vê o que vai acontecer. Geralmente não acontece nada. O que acontece, às vezes, é do gato ficar com ciúmes. Como que a gente faz para o gato não ter ciúmes? Quando o bebê chega, apresenta o bebê para o gato. Tem que respeitar o animal, gente. É um ser vivo. Ele sente como a gente. Apresenta o bebê para ele. Olha, esse aqui tá chegando, vai morar aqui com a gente, vai ser seu irmãozinho, enfim, do jeito como você costuma falar com o seu gatinho, né? E dê atenção ao seu gato, né? Quando você tem um segundo filho, você se preocupa com o primeiro, não se preocupa? Dele não ter ciúmes, porque ele também tem. E como que você faz? Se dá atenção para o mais velho,
Você não deixa o mais velho. Lógico que o primeiro está exigindo, mas o segundo também precisa de atenção. Às vezes mais, né? Nesse momento, porque você tem que evitar esses ciúmes, né? Da mesma forma, o gatinho, ele também vai sentir ciúmes e a gente vai precisar cuidar desses ciúmes. E com relação ao cachorro, o cachorro, ele da mesma forma precisa estar saudável, precisa estar limpo, banho tomado, não pode ter pulga, não pode ter carrapato, não pode ter nada dessas coisas, né? Ele tem que estar muito bem cuidado, o ambiente tem que estar limpo, né? Para que a criança fique bem ali no ambiente junto com todos, né? Agora, a maior preocupação do cachorro talvez seja a agressividade, né? Eu fui atacada por um cachorro, não bebê, eu tinha 7 anos de idade, era criança. Mas o meu cachorro, esse cachorro que me atacou era de dentro de casa, era nosso. Ele vivia no quintal e ele foi criado para ser um cão de guarda, não um cão de companhia. A cachorra que eu tive aqui comigo na minha casa, que dormia no meu quarto, ela jamais atacaria ninguém, jamais atacou ninguém. Ela era uma santa. Quando ela chegou, era uma cocker dourada. Quando ela chegou, que eu levei na veterinária, ela falou: Olha, foi a maior besteira que você fez. Pegar um cocker dourado, já está cientificamente provado que ele é muito bravo, que é um animal agressivo, não sei o quê. A minha não era. A minha era uma santa, uma doçura de cachorra maravilhosa e não tinha agressividade com ninguém, nem com gato, nem com criança, nem com adulto, nem com estranho. Se entrasse um bandido aqui, ela ia lamber o bandido. Então, tudo vai de como o animal é criado. Agora, se o animal é agressivo, você vai deixar ele afastado da criança, você não vai botar em risco a saúde da criança, o bem-estar da criança, de jeito nenhum, né? O cachorro também sente ciúmes, né? A gente também falou já disso, né? O cachorro também sente ciúmes, da mesma forma como o gato, como uma pessoa. Pensa numa pessoa, numa criança. O gato e o cachorro são mais ou menos como uma criança. E eles têm que ser tratados mais ou menos da mesma forma. E alergia. Alergia também é uma questão que preocupa, né? Que preocupa os pais, né? O cachorro com menos frequência do que o gato, mas ele também solta pelo e às vezes pode dar alergia. A recomendação é a mesma, tem que manter ele sempre limpo. O cachorro ainda é mais fácil, porque dá banho, pode tosar, né? O gato já é mais difícil de dar banho, é mais difícil tosar, né? Algumas pessoas até tosam o gato, mas não é muito bom para o gato fazer isso, né? Eu nunca tosei meus gatos. Aliás, tosava assim, cortava com tesouro um pouquinho, porque era muito peludo, fazia muito calor, eu cortava um pouquinho para refrescar, né? Mas não por causa de alergia, porque graças a Deus aqui ninguém nunca teve alergia. E o cachorro é mais fácil, um cachorro peludão assim dá para tosar, dá para dar banho frequentemente, escovar e passar aspirador na casa e ver o que acontece. Se der alergia, a gente vai ver o que é possível ser feito. Se dá para manter o animal assim mesmo, né? Um cachorro a gente consegue afastar mais, o gato também a gente consegue isolar mais, né? E ver se consegue até onde dá para ir para a criança adquirir resistência, né? Porque com o tempo a gente adquire resistência, a criança também adquire e acaba não prejudicando. Os cães, gente, a gente tem que lembrar disso, né? Eles têm funções até em hospitais, como fator de cura de pacientes. Hoje em dia, tem hospitais que admitem cães para levantar o astral das pessoas doentes e trazer uma vibração melhor, porque os animais têm esse poder, eles têm essa
é uma energia que eles têm, que eles transmitem, que é curativa mesmo. E eles são admitidos. Só que para eles irem para um hospital, o que, que eles passam? Eles passam por exames médicos, eles passam por banho, por escovação, tudo isso que a gente já comentou, né? Então, eles podem entrar, né, no hospital sem contaminar ninguém. Não acontece nada, não. E eles são muito bem vistos, né, e aceitos, inclusive, pelos pacientes, que realmente melhoram com a presença do cachorrinho, né? E o cão guia de cego? Ele tem entrada em qualquer lugar, ele entra em restaurante, ele entra em transporte público, ele entra em qualquer lugar, ele, por lei, ele tem entrada livre em qualquer lugar. O cego pode levar o seu cão guia em qualquer lugar que ele for, em farmácia, em hospital, em qualquer lugar que ele for. Hospital não sei, né, como é que funciona, porque ele precisa ser tá muito bem cuidado, né, para poder entrar no hospital. Então, gente, era isso que eu queria comentar com vocês. Eu queria saber se vocês têm um animalzinho de estimação em casa e como que você lida com essa questão. Se você teve essa dúvida quando ficou grávida, o que que você fez? Conta aqui nos comentários a sua experiência, porque isso ajuda muito a gente, tanto as grávidas de primeira viagem, que são as que mais têm dúvidas, né? Como as pessoas que precisam mesmo de uma orientação, né? Porque às vezes os familiares influenciam tanto a grávida, né? Que todos precisam ser orientados, não é? Então, se você gostou, deixa o seu like, faz a sua inscrição e ativa o sininho também, tá bom? Até o próximo vídeo.